A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus neste dia com mais um vídeo da sua escola bíblica dominical aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Santa Cecília, Paraíba. Estamos neste dia com mais um vídeo aula da nossa escola na sua casa, no seu lar. Espero que você fique conosco, nos acompanhe todo o decorrer da lição, para que assim você venha ter ensino-aprendizagem melhor e conhecimento da palavra de Deus. E já peço, se inscreva e dê um like. E assim você também ativa o sininho, porque quando lançar o vídeo, você vai receber logo em primeira mão o vídeo aqui da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Santa Cecília. Hoje estamos na lição de número 8. Que traz como título, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Texto áureo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2 e o versículo 20. A verdade prática nos diz o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A nossa leitura bíblica em classe, hoje nós teremos em 2 livros, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, e depois Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Apóstolos, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e bateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e correram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O objetivo geral desta lição tem ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas. Nós temos 3 objetivos específicos. Primeiro, explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio de seu Espírito Santo. Segundo, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. 3, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Dando agora continuidade à nossa escola bíblica dominical, os professores. Então, o nosso superintendente, irmão José Gonçalves. Amém. Também saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. E nesta lição, glória, dessa semana, estamos estudando a lição número 8, como já foi dito. Glória a Jesus. Lição de número 8. Glória a Deus. Que tem como título edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos dar prosseguimento à lição, glória a Deus, com a introdução.
que diz assim: por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o texto dos profetas. Assim, a propósito divino de que sejamos templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. Glória a Jesus. Então, a importância que se dá, como diz, em nós, assim, de sermos exemplos, né? De sermos exemplos, porque quando vivíamos no mundo, quando a pessoa vivia no mundo, ele vivia de todo jeito, né? Ele fazia tudo, e depois ele passa a ser morada do Espírito, né? do Espírito Santo. Então, assim, algo que nos traz, nos faz com que tenhamos uma vida totalmente diferente, né? Glória a Jesus. Então vamos dar continuidade aqui nesse primeiro tópico, que tem como título, que diz, um edifício espiritual. Primeiro ponto, ou primeiro subtópico desse tópico: o santuário judeu. O templo em Jerusalém era símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículos 16 ao 20. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Glória a Jesus. Então, quando nós estávamos falando antes da importância, né, que é dada ao cristão, né? O cristão nesse aspecto, nesse sentido aí, porque em questão de ser, fala de templo, e fala da habitação de Deus, a gente vê que no Antigo Testamento era tido mesmo como era a casa de Deus, como Deus habitava no templo, né? Eles diziam, o templo foi construído para aquilo, mas assim, a gente vê que na nova aliança com Cristo, cada um que serve a Deus em santidade, ele é considerado templo e morada do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então, é a importância. Por isso que quando nós falamos desse sentido, nós temos que nos observarmos. E assim, quando uma pessoa recebe alguém em casa, se você for observar, pode ver isso, né? Imaginar aí com você, a pessoa recebe alguém em casa que é importante, a pessoa é anfitrião de alguém, né? Ele faz tudo, né? Eu imagino que a pessoa, se você for receber um governador, um presidente em casa, não vamos nem tão longe, né? A gente pode ir mais perto. Você vai receber uma pessoa mais de consideração, mais bem vista na sociedade, na sua casa. A pessoa vai fazer de tudo para agradar a pessoa, né? Mas se não for disso, a pessoa vai fazer uma preparação, vai arrumar tudo, deixar tudo ok, se a pessoa tiver uns dias de hospedagem, ele vai fazer até uma programação para cada dia. E nós estamos falando de uma pessoa física, uma pessoa humana. Agora, olha uma coisa, aqui o texto, a Bíblia nos diz, nos coloca como templo e morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Então, o que é que estamos fazendo? O que eu estou fazendo? O que é que você está fazendo, né, para recepcionar o anfitrião? Glória a Deus, que é Deus. Não é verdade? Então, algo para nós meditarmos. E olha que se for olhar direitinho, muita gente faz melhor para as pessoas humanas, para o humano, do que para Deus, né?
e não é certo, porque a Bíblia diz que nós temos que termos Deus em primeiro lugar. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Igreja. Então, igreja. Glória a Deus. O santuário cristão, segundo subtópico. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, né? E reafirma a instrução de Estevão que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Glória a Deus. A gente fala aqui que Salomão ele falou isso, ele disse: Deus não habita nesse daqui, não está nesse lugar. Como a gente fala aqui, vê aqui em Atos também, que é uma reafirmação. Como a gente vê, e as pessoas falam muito, a casa de Deus, e morre logo da mente, logo o templo, né? A igreja em si, um templo feito, construído, né? E assim, às vezes até por costume a pessoa fala, mas nós sabemos que a habitação de Deus não é em templo físico, né? Porque Deus ele habita nas pessoas, ele habita na humanidade que o serve em tempo integral, né? Em tempo integral. E o templo, você vê o templo, se fosse no templo, durante os dias, né, a maior parte do tempo ele não estaria, né? E quando ele habita na pessoa, ele está 24 horas, né? Ele pode estar 24 horas na pessoa, né? Glória a Jesus. Então, temos que estarmos sempre voltados, com esse pensamento voltado para isso, né? Entendemos que Deus, ele quer sempre o melhor, né? Ele merece o melhor de nós, a melhor recepção em nós, né? Então, desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, né? 1 Coríntios 3,16, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Glória a Deus. Então, cada pessoa é templo, cada pessoa é parte. Glória a Deus. E como nós vimos aqui, falando em relação a Cristo, a pedra angular. Ou seja, a peça mais importante da construção, né, do templo, espiritual. Glória a Deus. Porque quando nós falamos aqui de habitação de Cristo, o Espírito Santo está falando espiritualmente. Glória a Jesus. E o terceiro subtópico desse primeiro tópico, né, que tem 4 tópicos, o terceiro diz a pedra angular, né, que vamos falar agora de Cristo, né? Então, na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo de Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Glória a Jesus. Então, essas pedras, elas eram importantíssimas para a estrutura, né? E, como a gente fala aqui, ela figura, né? Tem uma figura de linguagem. Na figura, ela mostra como se fosse Cristo, né? Ela fala de Cristo, que é a pedra angular, o quê? Que dá sustentação. Essa pedra, a construção sem essa pedra angular, né? Ou sem base, né? Como diz, ou sem base de estrutura, sem estrutura, ela não subsiste, ela não consegue ficar de pé, né? Pelo menos ela não vai, quando tem qualquer coisa, né? Ela pode demolir. Da mesma forma, é o cristão espiritualmente, se ela não estiver firmada na rocha, se ela não estiver firmada em Cristo, né? Se o cristão não estiver firmado em Cristo, fica difícil de se permanecer. Mas aí vamos aqui o 4 subtópico, que é Cristo a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra remonta
a profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Assim como também os apóstolos testificaram de Cristo, a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que os homens prudentes, o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E uma coisa aqui que eu estava falando aqui e veio aqui na minha mente, né, que a gente sempre vem aqueles alertas, né, glória a Deus, mostrando. E eu gosto de fazer umas figuras, de fazer umas comparações. Daí a gente vê, olha, uma pessoa que está em evidência, uma pessoa que se sobressai em qualquer lugar, ela sempre é rejeitada. Então, falando aqui de rejeição de Cristo, né, que ela foi rejeitada pelos edificadores, como diz aqui, e uma pessoa que dá fruto, quando ela se sobressai num lugar, sempre causa tumulto, sempre causa inveja, sempre causa, né, conflito, assim, por pessoas que não sabem reconhecer, né, porque nós estamos rodeados disso, né, a humanidade, ela está cheia disso, né, se quando uma pessoa, e principalmente quando está falando de Deus, quando está falando da obra de Deus, quando a pessoa começa a se sobressair e tal, logo vem as rejeições, né, porque isso aí é obra, isso é influência maligna, né, mas isso só prospera se as pessoas derem crédito, senão ela não prospera, né? Glória a Deus. Então, assim, quando tem que se aproveitar, porque Deus ele usa pessoas, e Deus ele sabe as qualificações de cada um, de cada pessoa, né? Glória a Jesus. E Cristo, como a gente fala aqui em Cristo, na qualidade de Cristo, a qualidade de estrutura, né, de pedra, que indispensável, um elemento indispensável na construção, quando fala de pedra angular, e Cristo indispensável na vida do cristão, porque se não for, né, sem Cristo não existe cristianismo, não há cristão, né? Não existe palavra, não existe segmento. Então tudo que nós cristãos pensamos e imaginamos tem que estar baseado em Cristo Jesus e nos ensinamentos de Cristo, né? Viver para Cristo, né? Seguir a Cristo, ser exemplo, né? Tentar refletir a imagem de Cristo em nós. Glória a Jesus, porque Ele é a base de tudo, é a base da nossa estrutura. Glória a Deus, é a base da estrutura da igreja, né? Da igreja. E como já falamos aqui, a igreja aqui, nós, o templo no Novo Testamento, eu digo nós como templo, cada um templo individual, cada um, fala assim individual, não que cada um tem que fazer do seu jeito, mas estamos falando que cada um individualmente é um templo que é célula de Cristo, glória a Jesus, é uma célula, né, de Jesus Cristo, que faz parte do mesmo corpo que é Cristo, glória a Jesus. Então, todos com o mesmo propósito, né, de fazer a obra, né, para que alcançarmos o reino, né, os céus, a salvação, e levarmos o máximo de pessoas, né, possível, né? Esse é o objetivo de cada um de nós aqui, glória a Jesus. Então, temos aqui também o segundo tópico dessa lição, né, que é o fundamento, né, apóstolos e profetas, né? Glória a Jesus. Nessa feita, eu quero convidar aqui o irmão presbítero e segundo superintendente, o irmão Beroaldo, ele vai comentar esse tópico em nome de Jesus. Graças a Deus. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, é um prazer nós estarmos novamente com essa escola bíblica, a EBD, participando junto com nossos professores, também com o nosso pastor Nilvan. Deus abençoe a todos que estão sintonizados conosco. Deus ajude a cada um em nome de Jesus. Você que está participando conosco e que vai participar, Deus abençoe. Nós queremos comentar, como já falou o nosso superintendente da escola bíblica, nós queremos falar esses 3 subtópicos rapidamente, que diz assim: o fundamento, apóstolos e profetas.
diz o conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser Salvador do mundo. O apóstolo, ou melhor, o escritor, que escrevendo aos Hebreus, ele diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, nesse sentido aqui, Jesus Cristo, e ele mesmo fala que é enviado. Jesus Cristo, com o título de apóstolo, também recebe esse título de enviado, que a gente vê na primeira epístola de João, que está na referência bíblica aí também, diz: vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho Jesus para Salvador do mundo. Então, Jesus Cristo é o enviado de Deus, ele é o apóstolo, veio com essa missão de transformar a gente, de libertar a gente. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele passou uma noite em oração, a Bíblia diz, e ele escolheu para si 12, somente 12 apóstolos. Jesus escolheu, os demais eram discípulos, seguidores de Cristo, mas com essa missão que Jesus Cristo enviou, que Jesus entregou esta missão, só foi 12 apóstolos, nada mais e nada menos. Se alguém quiser se intitular com esse título, mas a gente encontra no último livro da Bíblia, do Apocalipse, que fala sobre os 12 apóstolos do Cordeiro. Então, nós encontramos 12 apóstolos que foram enviados por Cristo. Diz aqui, nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Tem referência aqui que Jesus enviou-los, que está em Mateus capítulo 10, versículo 2 ao 5, Marcos capítulo 6, versículo 7. Ele botou uma referência que está até o versículo 30, mas ela não se refere a esse assunto. Lucas capítulo 12, 6, versículo 13, que fala que Jesus passou a noite em oração e escolheu para si os 12. Eles foram testemunhas oculares do ministério, eles tiveram o ministério de Cristo, acompanharam, vendo Jesus fazer, eles próprios faziam prodígios e sinais em nome de Jesus, é tanto que voltaram com alegrias, aqueles 70 que Jesus enviou, mas esses 12 sempre estavam com Jesus. A morte e ressurreição de Cristo, eles presenciaram. A gente olhando a Bíblia Sagrada, a gente não dá a entender que outra pessoa, que um incrédulo viu Jesus depois que ele ressuscitou. Só dá a entender que foi todas as testemunhas. A Bíblia diz que ele foi visto por mais de 500 depois que ele ressuscitou, dos quais Paulo diz que ainda vivia a maior parte. Não é? Então, a gente encontra Paulo se referindo que ele apareceu por derradeiro a ele como um abortivo, porque ele disse que foi o menor dos apóstolos, pois que perseguiu a igreja de Cristo. Paulo, ele também foi chamado por Cristo para ser o apóstolo. Ele diz lá em Romanos, chamado para apóstolo, sendo ele servo, chamado para apóstolo, segundo o evangelho de nosso Deus. Está em Romanos capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, aqui, dando continuidade. Assim Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Está a referência aqui, que eu já citei. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com compromisso de instruírem a igreja. A gente sabe que quando houve aquele problema ali, o primeiro problema que a gente, ali no capítulo 6, entre as mulheres gregas e as hebreias, né? Então eles convidaram, fizeram uma convocação, chamaram, escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz em sabedoria, e colocaram 7 para trabalharem
com a mesa e eles ficaram no ministério da palavra e da oração, porque foi a confiança que Deus deu aos apóstolos. Essa foi a missão dada aos apóstolos do Senhor. E a gente ainda encontra homens de Deus assim hoje, graças a Deus, porque são seguidores da palavra de Deus. Diz aqui ainda mais, nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Jesus para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo, o fundamento. Glória a Deus. A mensagem de Cristo, o fundamento, e eles seguiram desta forma. Agora diz o subtópico 2, assim, subtópico 2. A doutrina dos apóstolos, embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Nós não podemos fugir do ensinamento bíblico. A Bíblia diz que a igreja perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Glória a Jesus. Todos os que criam estavam juntos. E a Bíblia diz que muitas maravilhas se faziam, porque eles seguiam a doutrina, não fugiam da doutrina. O irmão, uma vez me fez uma pergunta, e disse assim, Berode, por que a gente não encontra muitos milagres como encontrava? Eu digo, encontra, irmão. Porque a Bíblia, a gente não encontra assim, diversificado em vários lugares que as pessoas fazem, para se promover a si mesmo. Porque a Bíblia que diz que naquela época havia em cada alma, havia temor. E então cada alma havia temor e muitos milagres faziam-se pelos apóstolos. Então do mesmo jeito hoje, na alma que houver temor, o milagre acontece. Glória a Jesus. Então aqui está a doutrina dos apóstolos. Aqui a Bíblia diz, tem cuidado de ti mesmo e dá doutrina. Porque tem gente que às vezes tem cuidado dos outros, mas não tem cuidado de si mesmo, não é? Embora que a Bíblia diz primeiro ter cuidado da gente mesmo. É como o apóstolo disse, examina a ti mesmo. Então, nós temos que ter cuidado de nós mesmos das outras. Fazendo isso, a Bíblia diz, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Prosseguindo aqui, os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Jesus. Eles eram servos do pecado, mas a Bíblia diz que agora eles obedeceram a forma de doutrina que foram entregue. O ensinamento eles recebiam, eles iam a Cristo, eles não tomavam qualquer decisão sem buscar a palavra de Deus. Nós temos que fazer tudo conforme a sua palavra. Jesus Cristo disse que se a gente quiser fazer as mesmas coisas que ele faz, temos que fazer com a mesma doutrina. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Está aqui, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Então a gente vê outras pessoas que têm outros escritos, que tem outros livros, mas a Bíblia diz que a gente não pode fazer. A Bíblia diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então quem crer, como diz, tem pessoas que têm um livro de fulano, tem um livro não sei de quem, de outros que recebeu revelações, mas a Bíblia diz que ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tem anunciado, que seja anátema, que seja excomungado, que não receba. Então, a doutrina, ela é bíblica, ela é revelação do céu, e não de homens que vieram. A Bíblia diz que não é para acrescentar nada, nem diminuir. No último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse. Vamos lá, a doutrina não pode ser violada. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou, as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Então, quem falar fora da Bíblia, Deus não se compromete com quem fala fora da Bíblia. Agora, com quem fala e vive a doutrina, aí Deus tem compromisso, porque Ele disse que as palavras dele não hão de passar. A Bíblia diz,
a Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos o Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Porque aparece, irmãos, aparecem. A gente vê cada bobagem, eu chamo de bobagem a linguagem que eu uso, porque não tem, irmãos, vê umas pessoas que substituem a doutrina, anular por revelação, como a gente sabe, um exemplo aqui, diz o Jeff Smith, né, os mormons, tem outros, o Ellen Wright, né, também tem, eu vejo as pessoas citam mais isso do que a própria Bíblia. Eu já vi manuscrito dessas pessoas que citam mais o que ela falava do que essas. Irmãos, nós não podemos fugir do que a Bíblia ensina. Se é conforme a Bíblia, a gente pode adquirir mais com fora da Bíblia, revelação nenhuma, profecia nenhuma, porque a Bíblia é o testemunho, é a profecia que nós podemos receber. Esse é o espírito de profecia que a Bíblia diz no livro do Apocalipse que nós podemos alcançar e podemos viver. O subtópico 3 diz assim: o testemunho dos profetas. A palavra grega profetés significa proclamador, intérprete da revelação divina. Uma pessoa pode, o profeta também, quando ele está pregando a palavra, um homem que está pregando a palavra, ele pode ser um profeta, não é porque ele está sendo um intérprete da palavra de Deus, não é? Então ele pode ser um profeta quando ele está falando a palavra de Deus. A ordem da frase em Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz: apóstolos e profetas. Indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Esse profeta aqui, falando do profeta do Novo Testamento, não é? Porque a gente vê, por exemplo, um que a Bíblia cita, pelo menos umas 2 vezes eu lembro, Ágabo, né? No Novo Testamento, a Bíblia diz claramente, no Atos dos Apóstolos, que ele era chamado de profeta, e a gente vê que a profecia, como ele profetizou para Paulo, aconteceu. A gente viu outras também, 4 filhas de Filipos, que a Bíblia fala que elas eram profetas, que elas profetizaram. Então, se elas profetizaram, porque eram profetas usadas como instrumentos na mão de Deus. Diz assim, mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério ou do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelada pelo Espírito Santo, ou pelo Espírito dos profetas, melhor dizendo, do Novo Testamento. Aí ele cita a referência aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 4 ao 6. Então, nós não tínhamos essa posição, mas agora em Cristo, nós alcançamos a mesma posição que os outros têm. Os outros judeus e gentios agora alcançam a posição através de Cristo. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo, está a referência em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Então, eles falaram, tem fundamento bíblico, é base bíblica. A Bíblia diz que a profecia nunca foi inspirada por vontade de algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, tem fundamento, porque o Espírito Santo falava usando, como o nosso irmão aqui já falou, que nós somos templo, o Espírito Santo usando a minha própria boca, pode abrir nos meus próprios desejos, a minha própria vontade. Ele dizia, isso aqui, o Espírito Santo, eu tinha que escrever como profeta inspirado, prostituição, mentira, lascívia, ele saiu dizendo, e o homem inspirado escrevia tudo aquilo ali, é tudo contra os nossos desejos carnais, mas é o desejo de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe, Deus ajude. Nós queremos agradecer por esta oportunidade e devolvemos o trabalho para o nosso superintendente, em nome de Jesus. Glória a Jesus.
Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Dando continuidade aqui na lição, glória a Jesus, o terceiro tópico, nessa lição muito importante, né, muito, que nos traz muito para a nossa, né, contribui muito para o nosso aprendizado, né, para a nossa edificação. Aí vem falando aqui nesse terceiro, edificação, ou edificados para morada de Deus, né? Edificados para a morada de Deus. Então, aqui fala, nesse terceiro, temos três subtópicos, e o primeiro é edifício, bem ajustado, o segundo é templo, santo do Senhor, e o terceiro, morada do Altíssimo. Então, aqui no primeiro subtópico, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. O crescimento da igreja também depende de tudo, né, ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Então, assim, tudo ajustado a Cristo, como tudo feito em conformidade com a palavra de Deus. Né? Porque quando nós vamos ver, para que a igreja cresce quando se tem um trabalho feito com responsabilidade, né? Quando é um trabalho feito voltado para Cristo, direcionado pela palavra, né? Quando tem, vamos dizer, quando segue as regras descritas na palavra de Deus, não do que está escrito, e isso faz com que a igreja cresça. Não estamos falando de crescimento, não estamos falando de volume físico, de quantidade, quantitativo, né? Não só disso, mas estamos falando também de crescimento espiritual, né? De uma obra bem feita, né? Que faz transformação, que transforma, que tem o poder de transformar pessoas. Glória a Jesus. Então, o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Glória a Jesus. Então, falando aqui, vê que falando sempre da morada, né, da morada de Deus, né, do Senhor. É o templo santo do Senhor. Então, como foi dito antes, né, isso nos traz uma maior responsabilidade, né, quando nós vamos analisar, né, esse ponto aqui, esses aspectos, né, vamos poder ver, né, ter uma imagem de nós, de o que nós estamos fazendo, né, uma imagem nossa de que o que estamos fazendo de certo e de errado, né, porque para recepcionar a Cristo em nós, glória a Jesus. Aí vamos ver aqui o templo santo do Senhor, nesse segundo subtópico, né, diz a palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, né, lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Quando a gente vamos ver, se você for olhar, ver no Antigo Testamento, quando a gente vê lá no templo, no tabernáculo, né, como era que funcionava, a gente vai ver que tinha as divisões do tabernáculo e tinha um lugar onde só quem chegava lá, né, só quem podia chegar lá era o sumo sacerdote, né, e não era sempre, né, e assim tinha que estar, a pessoa tinha que estar impecável, como diz, né, ele tinha que estar de uma forma que não pudesse, que não tivesse nada que desabonasse ele tinha que estar perfeito, em perfeição, em santidade com Deus para poder entrar ali. Então, assim, e essa figura, nós estamos olhando aqui, e essa comparação aqui, como estamos falando aqui, de templo, né, como diz aqui, quando nós estamos falando aqui, o templo santo do Senhor, que está nos intitulando, está trazendo isso para nós, né, e comparando com essa parte do santo dos santos. Então,
nos traz assim uma reflexão e assim uma responsabilidade de sermos irrepreensíveis, né? De buscarmos sermos irrepreensíveis diante do Senhor. É isso que quer nos mostrar, né? Isso que está trazendo aqui para nós. Então, glória a Deus. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito, né? Glória a Jesus. Porque, como ele estava falando aqui, só quem podia chegar lá era uma pessoa, né? Só tem uma pessoa que tinha acesso a esse lugar. E quando Jesus vem e ele cumpre a lei e ele deixa para nós aqui a possibilidade, ele abre este caminho e nos deixa a possibilidade de chegarmos a Deus, qualquer pessoa. Isso, qualquer pessoa, seja gentil, seja judeu, seja quem for, se estiver, só que isso é espiritualmente, né? Isso é espiritual, não é algo que a pessoa vai chegar, porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu queria, se eu visse Deus na minha frente falando, ninguém nunca viu, né? A Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus assim, né? Fisicamente, né? Mas nós podemos sentir espiritualmente e podemos chegar a Ele espiritualmente, glória a Deus. Como a gente vai ver no processo que era no Antigo Testamento, no tempo na Antiga Aliança, no tempo do tabernáculo, as pessoas, para ela chegar, a pessoa comum, para chegar a Deus, para apresentar algo, ele tinha que passar por etapas, ele tinha que passar por intercessores, ele não podia fazer sozinho, ele não podia, teve rei que fez sacrifício sozinho por conta própria e foi punido, né? Nós vamos ver isso na palavra de Deus. E na nova aliança, Deus nos dá livre acesso de chegar a Ele. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso e é motivo para nos alegrarmos e estarmos mais, buscando mais a presença de Deus, né? Louvado e engrandecido é o nosso Deus. E o terceiro diz morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. A gente vai ver que aqui, aqui no tabernáculo era onde, a trajetória dele lá no deserto, ali naquele lugar mesmo, a presença de Deus podia ser sentida mesmo, ali naquele lugar, né? Deus se manifestava a Israel ali naquele lugar, né? Agora só naquele lugar ali, aqui tinha um lugar específico. E agora imagine hoje, quando a gente vê pela nova aliança, aí ele pode estar em todo lugar, pode estar comigo aqui, estar com você aí, estar com outro. Glória a Jesus, isso é maravilhoso, né? Deus, ele é maravilhoso e Ele nos deu essa oportunidade. E uma coisa também que nós podemos ver, glória a Deus, vamos terminar aqui o texto primeiro, diz, como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito e que tal informação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele reside individualmente dentro de cada um cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Glória a Deus. Então, hoje, como podem ver aqui, ele habita, né? No corpo, em corpo, espiritualmente, em pessoas que o servem, né? Vê aqui no Antigo, antes, os gentios, eles não tinham direito, eles não podiam nem entrar no templo, não era permitido, eles não podiam, eles não tinham nem entrada no templo, né? Então, eles não podiam ir ao templo, mas na antiga aliança, Deus veio a eles, né? Veio para o templo, fez dele templo. Glória a Jesus, né? Tem até um ditado do
de um segmento religioso, né, que eles falam, né, que se a montanha do Maomé, né, que eles dizem, né, e se a montanha não vai a Maomé, Maomé vem a montanha, é assim, né, que eles dizem, né? Mas isso é irrelevante, mas de Deus, como diz aqui, os gentios ele não podia ir no templo, mas Deus fez eles templo e habitou neles. Glória a Jesus, louvado e engrandecido. Isso é forte, mano. Isso é muito forte. Glória a Jesus. Então, nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. E Ele requer de cada um de nós santidade. E nós temos que, como foi dito aqui, que Deus, Ele sendo anfitrião nosso, nós temos uma grande responsabilidade de recepcioná-lo em nós, né? Com santidade, né? Como se faz, como eu estava falando no início, que se a pessoa faz para uma pessoa comum, por que faz? Porque faz, eu digo que faz. Tem alguém que vem visitar uma pessoa, chega a pessoa, vai ficar 2 dias, 3, uma semana, a pessoa faz o possível para agradar a pessoa, para que a pessoa seja bem vista, e mais ainda, né, para quando sair a pessoa dizer, não, mas olha, eu fiquei na casa de fulano, pense, aí a pessoa faz para uma pessoa, e a Bíblia diz que nós, cristãos, somos templo e morada do Espírito Santo, do Deus, do Criador do céu e da terra, de todo o universo, e, no entanto, muitas vezes, né, deixamos de recepcioná-lo, da forma que ele merece ser recepcionado em nós. Mas que a partir de hoje, né, depois dessa lição, depois de vermos isso, de podermos meditar nisso, possamos ter mudança, possamos ter uma visão diferente, mudança de atitude, glória a Jesus, né, e possamos recebermos a Deus de forma diferente em nós. Como? Vivendo para Ele, fazendo segundo os seus mandamentos, que é dessa forma, né? O que agrada a Deus é isso, né? Pessoa física se agrada com banquetes, com comida boa, com recebimento, mas Deus, Ele se agrada com santidade, né? Com humildade para com Ele, né? Com amor para com o próximo, né? Com tudo que vem, né? Que agrada a Deus é isso, glória a Jesus, e isso é a recepção que Deus Ele requer de cada um de nós, amém? Então que Deus em Cristo continue nos abençoando, e eu passo o trabalho para o nosso pastor, em nome de Jesus. Graças a Deus por toda esta explanação desta lição, aonde nós temos aqui edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Você já viu que este fundamento, a qual nós, como Igreja do Senhor, estamos edificados, este fundamento é Cristo, a sua palavra, a sua doutrina, a qual está expressa de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia Sagrada. Então nós viemos estar sempre observando que no Antigo Testamento, o templo feito ali por Salomão, conforme já foi expressado aqui na lição e neste primeiro tópico, que o templo, não é casa de Deus, porque Deus não tem como habitar no templo, Deus não tem como habitar no templo feito por mãos humanas, mãos de homem. Deus não habita. E onde é que Deus vem habitar, pastor? Dentro de cada um que aceita Ele, que aceita Cristo como seu único, suficiente Salvador. Glória a Deus. Então, é isso que Deus espera de cada um de nós. E a gente, como cristão, devemos ter este entendimento. E bem explicado aqui pelo irmão José, ter esta boa conservação deste templo que é morada do Espírito Santo de Deus. Nós viemos observar que quando Ezequiel também vai mostrando que aquela falsidade que existia no meio dos profetas, era uma parede que era edificada, mas que não havia cal adubado, ou seja, era uma parede edificada e montando pedra sobre pedra, e não havia o quê? Liga para sustentar aquelas pedras, aquele reboco,
e ali vinha água e literalmente destruía toda aquela parede. Mas o crente que é edificado na palavra, que é edificado em Cristo, conforme nós fizemos a leitura, é aquele que ouve as palavras de Deus. É aquele que escuta a palavra de Deus. É aquele que, além de escutar, pratica o que a palavra de Deus orienta. Então esse será o quê? Bem sucedido, como ele disse também a Josué. Vai fazer prosperar o teu caminho, mas se você observar conforme os seus mandamentos, que é a palavra de Deus. Glória a Jesus de Nazaré. Você já viu? É a pedra angular, a pedra de esquina, e depois de colocada ela, não pode mais mexer. Depois de assentada esta pedra de esquina, não se pode mais mexer depois que construiu aquele edifício. Não se pode mais mexer. É como diz aqui, já foi citado pelo nosso irmão Beroaldo, a doutrina, o ensinamento, a revelação, a profecia é esta. Se alguém vos traz outro ensinamento, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, se traz outro evangelho, outro ensinamento, outra revelação, que seja esta outra revelação, outro evangelho, outra ensinamento, que seja ele amaldiçoado, anátema, porque não provém, aqui não muda, é essa pedra de esquina que foi colocada e não tem mais como tirar. Como nós já foi bem expressado aqui, a doutrina bíblica, toda doutrina, toda profecia, todo ensinamento é fundado, firmado na palavra de Deus. Como nós observamos, nosso irmão Beroaldo, nós temos o adventista do sétimo dia. Mais estão os livros da Ellen White do que a Bíblia. Nós temos os Mormons, mais está o livro dos Mormons do que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós temos os testemunhos de Jeová, mais são os ensinamentos da sentinela do que o ensinamento da palavra de Deus. Então isso, irmão, é trazendo para nós os fundamentos da palavra de Deus. É o ensinamento, fundamentos da palavra de Deus, que crente não pode se embananar nessas falsas doutrinas, irmão, fora da Bíblia. E não pegar também só um versículo da Bíblia e ali querer montar. Você tem que pegar o versículo e o contexto que ele está inserido, e esse texto aplicando de acordo com a palavra de Deus. Nós viemos estar observando o edifício bem ajustado. É obediente à palavra, vida de santificação, vida de santidade. Não adianta dizer, eu sou salvo, e não haver mudança. Não adianta dizer, eu sou salvo, e viver a mesma vida, porque a Bíblia diz que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Está bem ajustado. E esse edifício, conforme disse aqui, é uma obra contínua. Todo dia na nossa vida, até a volta de Cristo, a nossa partida. É até a volta de Cristo a nossa partida. Edifício bem ajustado, templo santo no Senhor. Sede vós santo em toda a vossa maneira de viver, como é santo aquele que vos chamou. Então, sede vós santo em toda a vossa maneira. E a conclusão vai nos dizendo o seguinte: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Não tem sábado, não tem lua, não tem circuncisão, não tem lei. É Cristo agora, meu amor. É Cristo. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados, porque estão... mas os testemunhos dos profetas estão baseados, firmados
não numa revelação fora desta. A revelação dos profetas estão firmadas, baseadas, centradas nesta palavra que é a maior profecia. Amém? Deus abençoe você e toda a sua casa. Quero convidar agora o presbítero Beroaldo Gomes para orar encerrando, e Deus abençoe você e toda a sua família. Graças a Deus. Conforme nos autoriza o nosso pastor Nilvan, vamos orar encerrando em nome de Jesus. Soberano Pai e eterno Deus, em Cristo Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador, aquele que vive e reina para todo sempre. Pai, te agradecemos pelos nossos professores, nosso pastor, que trouxe esse ensinamento para as nossas vidas, as pessoas que estão, meu Deus amado, e que vão ouvir esta mensagem, que toque ao coração de cada um, aqueles que não vão ouvir também, meu Pai amado. Fala aos corações, meu Deus, de uma maneira aprazível e agradável a Ti. As autoridades, meu Deus, constituídas, o Poder Legislativo, Judiciário e Executivo Municipal, Estadual e Federal. Toma cada membro da Tua igreja em Tuas mãos, meu Deus, os congregados, ajuda, sustenta, firma, meu Deus, aqueles que estão ouvindo a palavra também, meu Deus amado. Dê vitória, transforme, liberte, salve, cure e enche do Teu Espírito para a glória do nome de Jesus. Amém.